falando um pouco de como surgiu, né, a Covalente, acho que conecta muito com a minha história. Então eu sou engenheira de formação, ali da Poli de computação, mas fiz uma carreira muito em negócios, finanças, trabalhei em consultoria e tal. Mas aí teve uma hora que eu decidi empreender, né, muito de sair do PowerPoint, do Excel, ir lá e executar, botar a mão na massa. E foi aí que, né, inspirado por alguns exemplos ali, né, de referência ali, desde o Romero até outros empreendedores até mais próximos, e decidi empreender. E aí fiz uma primeira startup, um B2B2C marketplace em casa e decoração, e depois depois de alguns anos ali, decidimos encerrar a companhia e foi nessa jornada ali que a gente loucamente decidiu empreender na sequência, né? Não é uma decisão tão óbvia, tanto em termos de caixa quanto em termos de energia ali, né? Depois de 5 anos empreendendo. E nessa jornada a gente foi muito focada nos aprendizados que a gente teve na nossa startup anterior, e aí focada bastante em termos de desde tamanho de mercado, tamanho de dor. A gente foi numa visão muito analítica mesmo de tentar descobrir dores muito relevantes que a gente viu aí ao longo das nossas carreiras. E foi aí que surgiu a ideia da Covalente, assim, tanto olhando um pouco fora, ideias de fora, de modelos de negócio e tal. A gente viu aí a dor do pequeno varejo, né, de uma maneira geral, que não tem escala, não tem profissionalismo, falta acesso à informação, à inteligência, a dados, escala, e a gente entrou nessa tese ali de, poxa, o pequeno, né, médio varejo como nossa dor principal. Eu venho de família de pequeno varejo, então entendo ali um pouco do dono faz tudo. E aí, como que a gente ajudava isso? A gente foi analisar várias dores, diversos segmentos, até chegar em farmácias. Que ano que era isso? Isso foi em 2022. E aí a gente viu desde loja no Brás até diversos segmentos, até que a gente chegou na farmácia, que viu desde o tamanho, o crescimento, variáveis macroeconômicas muito positivas, né? Setor que cresce double digits year over year faz anos aí, mas também é uma dor clara. E aí a gente viu, né, fez consultoria ali em farmácia para entender como que era, né, em geral, todo o processo deles, e identificou a compra como uma dor aí muito relevante, porque eles compram diariamente, compram o que vendeu ontem, muito baseado na intuição, né, e de uma maneira muito time consuming, assim, né, demora ali, WhatsApp, telefone, muita coisa ali que no papel mesmo, né, no tete-a-tete e tal. E aí vi aí essa oportunidade de digitalizar, trazer mais eficiência. Eu tinha feito já projetos pela consultoria de go-to-market de grandes indústrias e realmente bastante pré-pandemia, né, o pessoal fazia algo muito visitando e tal, e era muito necessário. E a gente viu que pós-WhatsApp, pós-pandemia, nossa tese é que pelo menos o WhatsApp, o digital do pequeno empreendedor, o WhatsApp, deveria virar meio que o core ali. Se o cara não vai entregar a mercadoria, por que precisa visitar, né? Uhum. Então, um pouco apoiado nessa tese, a gente, né, viu que realmente era uma dor e começou a criar a Covalente aí para transformar esse processo de compras, né? Uma dúvida ali bem pontual. Nesse processo de discovery de vocês, foi autofinanciamento? Vocês já levantaram algum capital de amigos e família nessa época ou ainda não? Não, foi eu e meu co-founder, né, que a gente fechou junto, decidiu abrir novamente e a gente ficou, a gente sabe que vai fazer junto alguma coisa, não sabemos o quê. E aí ficamos nós dois sem custo, assim, né, com custo de oportunidade, mas sem caixa mesmo, investindo por um tempo até fechar a tese. E aí já emendando assim, a gente começou a construir o produto, validar, né, fazer todo esse discovery ali, quando a gente, né, construiu a nossa convicção de que realmente era uma dor no mercado grande e que a gente conseguia resolver, a gente começou ali a montar o processo de captação, assim, né? Então, e aí para a construção do produto, a gente já teve ali uma ajuda, apesar do nosso MVP ter sido uma planilha ali.
A primeira captação foi em 23? Fim de 22. Fim de 22. Pode falar o valor? Foi 5,5 milhões de reais. Já teve algum investidor institucional nessa época ou Sim. Foi mais anjo? Sim, foi o pessoal do Iporanga, né? O Leonardo lá do Iporanga. E alguns outros fundos, a própria Domo, o 1616, Stamina, foram os 4 fundos, e aí vários anjos aí, tipo o Gui Bonifácio, iFood, o Fábio Endalog, Mari da Gup, e alguns founders aí na jornada. Muito bem, estou tentando traçar uma timeline aqui. Quando que a Stella conheceu a Covalente? Na verdade, a gente conheceu a Miriam lá atrás, né? E acho que essa é uma coisa importante para todo mundo saber aqui. É uma relação de pelo menos 5 anos. Primeiro ela conheceu o Dani, meu sócio. Depois ela interfaceou várias vezes com o Gui, que é meu parceiro de investimento. Aí a gente se conheceu, fomos e voltamos algumas vezes, né? E veio uma pergunta que... Como é que é o teu nome? Desculpa. Que o Gabriel me fez, né? Como manter contato com a gente fundo. A Miriam fez isso de uma maneira incrível, que é um gancho intelectual, né? Que não é aquela coisa de tô aqui vendendo alguma coisa, mas olha, me ajuda a construir. A gente brinca, né? Quer dinheiro, pede conselho, quer conselho, pede dinheiro, né? Então, e ela fez isso maravilhosamente bem, costurando a relação com todo o time da Stella ao longo desses 5 anos, como eu tenho certeza que ela fez com vários outros fundos, porque foi uma rodada competitiva. Muito bem. Acho que aqui um insight, só reforçando o que o Edson está falando, componente fundamental é relacionamento, né? Então, por isso aquela questão da antecipação e da pressa. Se você não conhece os investidores, sinceramente, não é mandando um inbox no LinkedIn convidando para um café. E a gente fez um papo desse umas atrás, eu falei isso para muita gente. Então, se você faz... Eu já fiz isso muitas vezes, beleza? Muita gente já fez, mas não funciona. Esses momentos, o nosso trabalho também é tentar dar essas condições, mas é uma interação bem pensada, é num evento, é numa indicação. E leva anos. A verdade é essa. Precisa-se ter confiança, pelo menos bons investidores sofisticados e profissionais, precisa-se ter muita confiança antes. Voltando ao ponto, eu queria explorar e entender um pouco dessa tua... Foi um pre-seed, né? De mais ou menos 5 milhões de reais. Provavelmente você teve ali 3 ou 4 investidores institucionais, com alguns anjos. E eu queria te perguntar o porquê dessa configuração. O porquê dos investidores institucionais, o porquê dos anjos, o porquê das pessoas que tiveram ali, por que elas são importantes e foram e são até hoje. Legal. A composição, assim, os institucionais, eles trazem toda a validação que o institucional traz, porém menos a figura pessoal, né? Agora, e assim, eu acho que são fases, né? Para o início, a gente precisa também de capital humano, né? Em especial ali, porque seja para fazer pontes, seja para... alguém entende muito de produto, a gente chamou gente que fez um B2B Marketplace parecido, por exemplo, o Gui Bonifácio tinha feito a Merci ali, então a gente chamou pessoas que, fizeram coisas que a gente quer fazer, estão, 2, 4 anos na frente, então toda essa expertise que são founders que fizeram, além de ser founders e que compunham uma expertise específica. Então a gente tinha os institucionais, os founders que ou fizeram coisa parecida ou, né, já estão muito à frente de sucesso, então, né, sabem compartilhar isso e todo o goodwill de network também, ou alguma coisa específica. A gente tem anjo da indústria farma, a gente tem anjo que entende de mercado financeiro, de dívida, porque a gente tem a fintechização no nosso marketplace, então cada um tem lá a estratégia de aportar um skill, né, seja de founder, de indústria ou de skill de fintech. Muito bem. Quanto tempo entre... e aí eu queria começar também a ouvir
a perspectiva da Astela, desde que vocês captaram esse pre-seed, começaram a utilização dos recursos, quanto tempo até começar a pensar na próxima rodada? Foram 18 meses, mais ou menos. E, na verdade, a gente até tentou fazer uma rodada anterior, não lembro se você lembra, mas que a gente tinha muito objetivo, muito baseado em objetivo. A gente falou, não, vamos validar que o varejo se digitaliza. Era a nossa principal hipótese, mais arriscada. E a gente focou nosso MVP todo para validar isso. E nesse cenário, a gente atingiu isso muito rápido. A gente tinha lá uma meta de atingir 150 e a gente passou aquilo lá muito rápido. E aí a gente falou, vamos para o mercado. Só que aí a gente não estava monetizando nada. Até eu lembro que o Edson falou, legal que vocês colocaram ali um free SaaS. Volta quando tiver receita, né? Então... E aí até assim, a gente teve essa tentativa, a gente estava com bastante caixa, né? Mas logo, menos de um ano depois, a gente tentou, né, bater no mercado para ver que a gente tinha essa opção. E a gente viu que, não está monetizando, né? Não tem receita. Pós, né, 2021, essa realidade não estava lá. Então a gente falou, a gente cancelou a captação rapidamente. Falou assim, não, então vamos realmente focar. E a gente focou a empresa inteira, falou, galera, a gente, né, validou isso aqui, agora a gente precisa validar que a gente monetiza. E aí a gente virou a empresa inteira para isso, e aí depois de 9 meses fazendo isso, aí a gente conseguiu os primeiros resultados e voltou ao mercado ali para captar de fato. E aí foi nessa que... Vamos tentar entender essa parte do filme aqui. Quando que o olhar de vocês começou a mudar tudo bem, volta quando você estiver monetizando, não estiver mais com Free SaaS, e falou assim, legal, temos uma empresa caminhando no nosso deal flow. A gente tinha feito um outro investimento alguns anos atrás, uma empresa chamada Cayena, que bombou, e o Gui, que é meu parceiro de investimento, ele vinha recebendo os updates da Mini e do Renato, né, com atração, com aquilo que estava acontecendo, e aí a hora que ele percebeu que ela estava atracionando proporcionalmente mais do que a Cayena no mesmo período, ele falou, Edson, cara, a gente tem que olhar, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E foi aí que a gente falou assim, vamos fazer um deal. E entre vamos fazer um deal e fazer um deal, acho que foi 6 meses, mais ou menos, Miriam. Até dinheiro na conta foi uns 6 meses, né? Então, mas até chegar nesse... Oi? O que é rápido para o deal, porque a relação já existia. Já existia. Já tinham aí 4 anos de troca, né? Então, assim, o Dani, meu sócio, já tinha uma excelente perspectiva deles. Eu e o Gui, a gente também nas trocas, a gente tinha uma excelente perspectiva, e aí a hora que bateu a atração naquilo que a gente queria, a gente falou assim, opa, encaixou, né? Então juntou atração com o time, com a cabeça estruturada dos dois, que é uma coisa que pra gente é muito importante, né? Então assim, cada encontro com a Miriam e com o Renato é uma aula, porque eles chegam estruturados, com aquela cabeça de consultor, de dev, com playbook, modelo de negócio. E uma outra coisa muito legal que vale aqui as mulheres, elas são mais conservadoras que os homens. Isso tem um desafio para elas, né, porque elas tendem a ser menos agressivas na venda dos sonhos, mas quando o sonho está bem vendido, elas dizem exatamente aonde pega o bicho, que para a gente é ótimo, né, porque a gente está conseguindo olhar para aquilo que de verdade tem que acontecer, e a Miriam e o Renato conseguem trazer essas duas coisas que são super importantes. Pegando o gancho nisso que você está falando, obviamente do que chamou a atenção, né, neles na empresa, mas onde que estava o ponto de conexão da Covalente com a tese da Astela? E aqui é um ponto importante que eu quero já chamar a atenção, que é todo investidor, todo fundo tem uma tese. Então, como que encaixou? Até de momento, fundo, né, se pudesse até um pouco mais específico, assim, eu gosto de, sempre que possível,
abrir mais de bastidores de como funciona a cabeça de vocês, a engrenagem que está por trás, porque eu acho que isso é muito educativo. Então, se puder falar um pouco dessa história da tese, do fundo, do momento, tenho lá, não sei como é que vocês chamam de pod, o squad, mas você e o Gui, como vocês analisam, assim, acho que seria muito legal isso. Vamos lá. Então, a gente tem 3 pontos de entrada. Ou a gente entra no Pre-Seed, ou no Seed, ou na Série A. Né? Eu diria que 50% dos deals que a gente faz são Seed, é o estágio que a Miriam estava, 25% Pre-Seed, que é o estágio que a Movens, que já se inscreveu no seu programa, estava, e 25% é tração de Série A. Pre-Seed para a gente só investe em founders que a gente já tem um relacionamento prévio. Né? Então, no caso do Thiago, a gente tinha investido em Lojas KD no Fundo 2 em 2014, falimos juntos, aí depois que ele se recuperou e foi montar a próxima, aí para a gente vai no papel. Quando a gente não tem um relacionamento anterior, a gente espera chegar no Seed ou na Série A. O que é um Seed para a gente? Está ali tracionando entre 10 e 50 mil dólares mês, crescendo 20% ao mês, já tem uma célula de crescimento, né, o que a gente chama de um embrião da máquina de vendas. Então, produto validado, tracionando, crescendo, go-to-market validado, né, uma tese de topo, meio de fundo de funil razoavelmente desenhada, onde a gente consegue enxergar causa e efeito do dinheiro. E uma vibração, uma relação de admiração pelos founders, né? Então, assim, que para a gente é uma coisa muito importante. Série A, a empresa está ali já nos 300 mil dólares mês de receita, crescendo 10, 15% ao mês, e aí realmente é capital para validar. Então, esses são os 3 pontos, e as 2 coisas mais importantes para a gente é isso, admiração pelo time e um desenho de máquina de vendas que a gente acha que vai ser alguma coisa animal. Muito bem, acho que vale para os dois até, assim, eu queria entender um pouco dos meandros desses 6 meses, né? Você falou assim, pô, startou o processo e tal. Antes até da parte técnica, eu queria te fazer uma pergunta, provocação, como que estava o teu estado de espírito, teu emocional, vocês tinham caixa, não tinham muito caixa, você estava preocupado, será que a gente vai preocupada, será que a gente vai conseguir captar, será que a gente vai morrer aqui, estava tranquila? Você me parece uma pessoa bastante tranquila, mas como que era teu estado de espírito quando estava começando ali com aqueles 6 meses? Com certeza uma montanha-russa, assim, né? Porque eu lembro da história da 99, pô, eles conseguiram, não sei se era a venda ou uma captação super importante, eles não sabiam se ia ter que contratar 1.000 pessoas ou demitir 300, né? É muito binário, né? Então, você fala, estou apostando aqui no VC Track, e se eu não captar, claro, né? A gente não fica, hoje em dia, mais tão correndo no risco. Mas, com certeza, é uma mudança de patamar meio binária. Ou você vai fazer enxugar a companhia, fazer layoff para subsistir, para sobreviver e tal. Ou você vai, né, muito captar e crescer, etc, etc. Então, acho que é muito binário. Então, existe essa preocupação. Na primeira tentativa ali, né, inicial, estava tranquila, porque tinha muito caixa. Aí na segunda já estava naquele momento de que agora precisamos captar. Não tão estrangulado assim, mas assim, precisava. E então, o estado de espírito. E a captação, acho que para todo mundo que já fez ou que vai fazer, ela é muito difícil emocionalmente. Porque você cria a sua empresa acreditando, e é tipo um filho, sei lá, é uma coisa que você acredita muito. E aí você fica falando não. Então, tipo, é pesado, ninguém quer ir lá, né, e falar, olha, se expor e tomar um monte de não. Então, eu até tenho uma dica em relação a isso, que é muito comum procrastinar. O brasileiro, tipicamente, já procrastina, e aí você vai entrar num negócio que você vai tomar um monte de não, é doído, você vai procrastinar ainda mais.
Então, né, tem algumas coisas que precisa criar deadline, porque se você deixar para muito final, aí também, né, você não tem tempo. Então, o que você pode fazer para tentar ajudar nisso? Eu vou chegar num ponto, mas qual era o teu estado de espírito ou da Stella no deal? Olha, o nosso estado de espírito é geralmente uma dualidade entre o fear of missing out e o fear of missing in, né? Que é ter uma coisa incrível aqui, será que o Romero vai pegar antes do que eu? Né? Deixa eu ir logo, porque tem mais 100 outros caras, né? Buscando esse tipo de talento, e do outro lado você é o único trouxa. Né? Então, assim, esse é o nosso estado emocional sempre quando a gente está com vocês, né? Aquela coisa para quem é velho aqui vai lembrar daqueles desenhos do Pica-Pau, que eles sempre viam um franguinho andando, né? Então, é o que a gente vive todo dia. Vou perder ou vou ser o único imbecil? Como é que você fica nesse meio do caminho? Você deve ter um monte de história, mas como que os founders não devem gerar FOMO em vocês? Eu acho que a pior coisa que tem é quando chega e fala assim, o Romero acabou de colocar um term sheet, você vai colocar também? Fala, cara, vai lá com o Romero. Vocês se falam, né? Todo mundo se fala. Não, mas não é isso, mas assim, não precisa fazer isso, né? A Miriam, ela muito elegantemente deixava a gente saber com leves sinais que ela estava falando com outros, sem falar que ela estava falando com outros. Então assim, a gente sabia pelos sinais dela que ela estava conversando com outros fundos. Não foi por causa dos outros fundos que a gente resolveu fazer, mas esse medinho ali ao redor, ele é um elemento importante que os founders têm que saber gerenciar e provocar do jeito certo. Então não pode ser muito, porque você afasta, e não pode ser zero também, porque a gente fica numa posição hiper confortável de ditar o tempo do que está acontecendo. Né? E a Miriam conseguia fazer esse balanço, porque quando a gente voltava com alguma coisa para dar uma alongadinha, ela dava uma apertadinha e você sabia que quando o founder aperta desse jeito é porque ele tem alguma outra coisa na mesa, senão ele não aperta. Né? Como que você fazia para dar essa... Essa é boa. Acho que o segredo disso, e na primeira startup eu não sabia, é densidade de calendário. Calendar density, né? Que é aquela história de você fazer tipo um roadshow compacto, assim, né? Em 2, 3 semanas fala com todos os fundos. Porque aí tem esse... Se você fala assim, vou tentar a primeira, aí você fala com um. Aí daqui 1 semana, 2 semanas, você toma um não aqui. Ou você fala com 3, toma um não. Aí você já fica, poxa, tomei um não. Né? Isso impacta, a gente recebe essa energia e tal. Então, quando você faz densidade e agenda todo mundo junto, acontece essa de você não tomar um não muito antes, e aí você tem pressa, né, porque o seu dia fica assim, um meeting atrás do outro, não exatamente, mas assim, tem que terminar aqui na hora porque tem o próximo. Então, você cria talvez um pouco desses sinais que são genuínos, porque você realmente tem outras coisas para fazer, do que, nossa, eu vou ter um pitch naquela semana, e aí você vai se preparar e vai ficar 2 horas ali se o VC deixar e tal. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Tem gente que acho que conseguiria fazer isso fake, né, de qualquer maneira, mas eu não sou essa pessoa, então, assim, tem que realmente criar esse ambiente de que você tem outras alternativas e tá correndo, e realmente liderar o processo, né. Eu lembro que eu sempre falava, mas aí eu vou colocar uma data? Até que data que eu coloco? Aí, de repente, vem, ninguém fez term sheet nessa data, e o que eu faço? Não, estendi. Então, é tricky, né? E aí, também, uma coisa que eu sempre tento entender é um pouco do processo do fundo, né? Não vou colocar, é até o final do mês, sendo que ninguém vai conseguir avaliar até o final do mês, e não é mais 2021, que a galera punha term sheet em 1 semana. E, então, tem que dar um prazo maior, né, e tudo mais. Então, uma mistura. Pegando um insight aqui, o fake, eles vão saber. É só a gente imaginar assim, nós empreendedores, a gente faz fundraising 2, 3 vezes na vida,
quando você chega no IPO, ou quando você vende uma empresa muito bem, você faz menos de 10 fundraising na vida. Eles fazem absolutamente todo santo dia. Há 15 anos, 17. Então, assim, acho que o faro que um bom investidor ou investidora tem para sentir o fake é muito grande. Então, a recomendação, sem dúvida, é simplesmente não fazer isso. Tá? Eu queria, só para a gente ter mais 10 minutinhos aqui, eu queria explorar mais 2 assuntos. Um é governança para depois. Mas antes disso, como que vocês completaram, né, formaram essa rodada? Então, eu queria que você mencionasse um pouco também da cabeça de estratégia, porque a Stella é um fundo, é uma gestora que lidera rodadas, então eu queria que você mencionasse, você também pode falar, essa história de estruturação, né? Um investidor líder, fundos followers, investidor anjo, que investidor anjo de repente não é só lá para os primeiros 100, 200 mil reais, tem gente na série B que continua pegando investimento anjo, então eu queria entender um pouco disso. Joia. Tem aquela história de não gastar muito tempo com followers, já que eles não vão liderar, né? Assim, falando de rodada especificamente, a nossa foi a própria Stella, a gente trouxe o Agir, que é um fundo bastante focado de saúde, a gente entendeu que é o smart money do network, do setor, etc. E mais um anjo que tinha investido antes ali, mais amigo, assim. Então, foi muito mais fundos e que somavam expertise. Eu acho que os followers, eles têm que entrar somando alguma expertise, porque tipicamente os fundos que lideram não necessariamente gostam de dividir o cap table, né, e tirar espaço do capital para dar para outros fundos se eles não agregam, né? Então, acho que é bem relevante. Tem gente que agrega com network, e aí, tanto que sempre é uma pergunta que eu faço é como que vocês costumam agregar, né? Porque aí a gente, na hora que vai decidir o cap table, é uma mistura de gostei daquela pessoa, né? No fim são pessoas, gostei dessa pessoa, não, referência, mas também como ajuda, né? Tem um network muito ferrado, ou entende muito do setor, alguém tem que ter algum diferencial para poder entrar quando você tem opção, né? Às vezes você precisa de cheque para completar o valor que você precisa e também, assim, são cenários diferentes, né? Uhum. Mas no mundo ideal você cria a escassez e tem opcionalidade e aí você escolhe pelo quanto, né, de pessoa e o que agrega, né? Como que vocês veem essa questão até de capacidade da founder de conseguir completar uma rodada e trazer outras pessoas para a mesa? Vocês esperam até demonstrar isso ou não? Você fala, não, estamos juntos, vocês se envolvem em atrás? Ou... Eu acho que a gente espera essa capacidade de liderar, né? A gente chama isso de Founder Fundraiser, então é um dos nossos critérios de investimento e a gente capturava essa percepção na relação com a Miriam e com o Renato. Tipicamente a gente faz uma oferta de 80% do tamanho da rodada, justamente para testar esses outros relacionamentos, e foi muito legal porque a Miriam tinha alguns relacionamentos, a gente trouxe outros e ela foi escolhendo, e foi legal que ela foi hiper seletiva. A gente jogava vários nomes para ela, ela falava assim, não, 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 não. Tanto que não foi nem fácil nem para a Agir conseguir entrar nessa rodada. A Agir teve que dar uma sambada para conseguir o coraçãozinho da Miriam. E a gente gosta disso, porque você vê que o founder quer fazer, quer fechar, mas não é qualquer coisa que serve, né? Então, assim, você percebe essa proteção do cap table, que é uma expectativa saudável para os próximos 5, 7 anos, que ela vai ter que fazer isso mais 30 vezes, né? Que legal. E para a gente finalizar, dinheiro caiu na conta, como que é essa relação de governança, né? Essa relação a partir de agora, já pensando na próxima rodada, mas como que é a interação entre vocês? Fazem reportes, não fazem reportes, reuniões, é mais formal, mais informal?
No nosso caso, a gente tem uma governança formal, né, no CID, mas bastante no papel, mas muito específica para alguns pontos ali, e no dia a dia a gente tem tido aí reuniões mensais de atualização e tal. Eu sempre quis setar a expectativa, né, de, a gente está num CID, então é muito dinamismo, é ruim a gente ficar perdendo tempo fazendo muito reporte, né, essas coisas. Então, a gente alinhou ali de ser bem informal, apesar de estar fazendo, né, algumas apresentações e tal. E aí, numa dinâmica muito positiva, assim, de pedir ajuda, né? Acho que, assim, a gente viu aí muito nas telas, no Edson, a admiração aí por essa questão do go-to-market, né? E é uma parte ali que a gente tá focando bastante em melhorar nesse momento. Então, né, pegar bastante aí, eles sempre nos provocam no foco, e acho que está sendo uma troca bastante construtiva, né? Como tem que ser, no fim, você tem que escolher o investidor que também você tem esse rapport e essa abertura e esse relacionamento ali, e que você admire também, né? Intelectualmente e de outras maneiras ali, que vai te agregar no seu dia a dia. Muito bem. Do teu lado, vocês têm alguma exigência de governança de acordo com esses estágios, ou vocês sentam com cada empreendedor e definem os ritos aí? A gente procura, no momento pós-investimento, fazer uma sessão de onboarding, né? Então, a gente tenta alinhar as expectativas para os próximos 18, 24 meses. Então, quando a gente investe, a gente sabe que só tem 3 possíveis resultados. Ou vai dar tudo muito certo, ou vai dar tudo errado, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E a gente quer ter certeza que a gente tem alinhamento com os founders do como que a gente vai reagir em cada um desses cenários, para que eles saibam como lidar com a gente nos 3 cenários. Então, a Miriam sabe que se der tudo certo, a gente vai querer liderar a próxima rodada, ela tem uma opção na mesa e várias outras que ela vai explorar no mercado. Se der errado, ela sabe como que a gente vai reagir em relação a isso, e ela sabe como que a gente vai reagir se ficar no meio do caminho, né? Que aí começa a entrar aquelas discussões difíceis. E aí, vamos parar de crescer para preservar o caixa? Vamos vender a empresa? Não vamos vender? Então, assim, a gente acha que ter essas conversas são as coisas mais importantes da governança nesse momento. Quais são os cenários, como que a gente reage em cada um deles, para que a gente possa ir juntos e tentando construir o caso de sucesso.